Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago para vocês uma bonequinha para brincar. Essa é a Olivia. Ela mede 47 centímetros e eu fiz ela toda em tecido de algodão, 100% algodão, tricoline, tá bom? Eu me chamo Adassa e vamos começar o passo a passo. O tecido clarinho, o tecido que será o rosto, aqui é a auréola e embaixo a largura, tá bom? Vou posicionar o rosto, isso aqui é apenas um lado do rostinho. Risco. E irei costurar em cima do risco apenas essa parte da frente, que tem o nariz. Agulha número 12 e o pontinho 2,5. Depois que eu costuro apenas a parte da frente, agora eu vou recortar essa parte que eu costurei. Na parte curvada, eu faço um pique bem próximo à costura. Como vocês estão vendo aqui. E o restante eu vou cortar no risco. Esse restante aqui é a lateral da cabeça. Se vocês escutarem um barulhinho aí, é porque tá chovendo. Prontinho. Agora o cabelo será preto. Como eu vou fazer em tecido, eu vou colocar o tecido duplo. Eu não quero fazer zigue-zague e nem feltro. Então eu coloco tecido duplo, risco e costuro apenas a parte de baixo e a franja. Começando daqui e encerrando aqui. Toda essa parte de baixo, tá bom? Sempre nas curvinhas eu deixo a agulha dentro, levanto o calcador e viro o tecido com a agulha dentro, que é para o tecido não sair do lugar. Pronto, feito isso, agora eu irei recortar. A parte de cima da cabeça eu recorto no risco. E a parte de baixo, que é a franja, eu recorto próximo à costura, bem próximo. Nas partes bem curvadinhas eu faço o corte o mais próximo possível da costura. Pronto, feito isso, agora é só desvirar. Se você quiser fazer zigue-zague, você risca apenas uma vez no tecido. E agora tem que estruturar para ficar durinho, né, a franja. Para fazer um zigue-zague. Eu acho assim muito mais prático e rápido. Que eu vou acomodar, se você quiser passa o ferro. Agora eu pego a cabeça, coloco o narizinho para cima, né, desviro. Tá? Vou centralizar a franja, o cabelinho. Se você quiser, você marca o meio com um pique. Agora eu seguro com os alfinetes. E agora eu irei costurar toda essa parte aqui da franjinha do cabelo. Sempre que for virar, agulha dentro da máquina, levanta o calcador e vai ajeitando o tecido, rodando o tecido para ir fazendo essa costura. Pronto, ficou assim. Agora eu vou fazer o cabelinho, o rabo de cavalo, né? Peguei uma manta acrílica, tecido duplo, vou riscar o cabelinho
Irei costurar, deixando essa parte aqui aberta. Você aumenta o ponto da máquina para ficar melhor de costurar. Porque a manta fica emperrando, então é bom aumentar o ponto. Agora é só recortar todo o excesso e desvirar. E ficou assim. Agora eu já irei prender no cabelinho, bem aqui na parte de baixo. Eu deito assim pro lado do rostinho e vou passar uma costurinha só bem na beiradinha, só para prender o cabelo. Agora a parte de trás, eu pego um tecido maior do que a cabeça. Lembre de ver se está alinhado lateral e largura. Coloco assim direito com direito, vou prender com alfinetes. E vou costurar em toda volta com retrocesso no começo e no final. Vou costurando com a largura do calcador. Depois que eu costuro, é só recortar todo o excesso, próxima costura. E agora desvirar. Cabeça pronta. Vamos às pernas. As pernas, a bota será marrom, tecido duplo. Cortei uma quantidade de tecido que caiba a perna, 2 vezes. Com sobra, aqui eu dobro o molde para saber mais ou menos a altura da bota. Que caiba as 2 pernas com sobra, tá bom? Agora eu irei costurar. Passar uma costura para prender esse tecido marrom, o tecido pele. Passo uma costura. Depois que eu passo uma costura, agora eu vou encontrar, assim, abrir. Tombei a costura pro lado da bota. Se você quiser, passa o ferro. E agora eu encosto assim. Tem que ficar a costura bem encontrada. Você prende com alfinetes. Depois que eu prender aqui, é que eu irei riscar as pernas. Prontinho, agora posiciona a dobra da botinha, da altura da bota, bem na costura e risca. Esse tecido de baixo, que é escuro, eu irei riscar com um giz. Esse aqui é o giz panda, que apaga com ferro, mas você pode usar giz de alfaiate. E o restante eu irei riscar com caneta fantasminha. Essa perninha eu irei costurar em toda volta, em cima do risco, deixando apenas essa parte de cima aberta, tá bom? Um espacinho pequeno, só para desvirar. Eu dou uma entradinha aqui nessa parte de cima, porque facilita na hora de prender no corpo. Agora é só ir costurando em cima do risco. Costurei tudo, vou recortar.
Aqui na aberturinha, deixa tecido sobrando, para facilitar na hora de costurar. Nas curvas, sempre faz piques. Pronto, agora é só desvirar. Aqui em cima, ajeita as pontinhas. E ficou assim. Agora eu irei fazer algumas marcações aqui. Marco com os 2 dedos, assim, de cima para baixo, passo um risco, porque eu irei passar uma costura aqui depois. Agora eu irei encher até chegar bem próximo a esse risco. Enchi, prendi com alfinetes no risco que eu fiz. Agora eu irei à máquina passar uma costura. Desloquei a agulha toda para o lado esquerdo para facilitar. Vou empurrar um pouquinho esse enchimento. Você não começa da beiradinha, não. Entra mais ou menos 1 centímetro, tá bom? Faz retrocesso. Meio centímetro, acho que tá bom. Encerra com retrocesso. Porque se você começar da pontinha, vai ficar muito grosso. Assim. Veja que as beiradinhas eu deixei sem costura. Faz isso nas 2 pernas. Agora vamos aos bracinhos. Ela tem manga longa, manga vermelha, né? Então, uma quantidade de tecido que caiba os 2 bracinhos. Você dobra no punho o molde, que é para encaixar aqui. Mas no meio desse tecido, eu vou passar uma costura, né? Costurando um no outro. Mas no meio desse tecido, eu vou colocar uma renda. Para ser o punho da blusa. Vou fazer assim e vou passar uma costura. Depois de costurado, eu vou encontrar assim. E agora eu irei riscar os bracinhos. A dobrinha do punho eu deixo bem centralizado. Aqui na emenda do punho com a mão. Risco. O bracinho terá 2 aberturas, uma na parte de cima e essa do lado. No molde está na parte de cima do braço, mas o que eu vou deixar para vocês, eu vou deixar a abertura do bracinho do lado de dentro, tá bom? Pronto, agora é só costurar em cima do risco, deixando as aberturas. Sempre retrocesso no começo e no final. Feito isso, agora é só recortar tudo e desvirar. Veja como ficou. 2 aberturas, uma do lado e outra em cima. Agora eu irei cortar o corpo. Tecido duplo. Cortei igual com o molde. Risquei e cortei igual com o molde. Agora eu irei abrir porque eu vou passar uma rendinha. Essa renda é um elástico de calcinha. É uma renda de calcinha, ela estica. Mas pode ser sem esticar também, tá bom? Coloquei. Agora eu irei posicionar na parte da frente os bracinhos.
1,5 cm da borda, da parte de cima, de distância da parte de cima, você posiciona o bracinho, coloca ele assim pra dentro. Deixa 1,5 cm para chegar em cima, tá bom? E passa uma costurinha de segurança. Costurei, agora eu vou fechar esse corpinho. Corpinho fechado, costurei. Agora eu corto as pontinhas embaixo. Agora eu vou pegar a cabeça, com a cabeça assim pelo direito, e vou colocar dentro do corpinho. Esse cabelinho aqui atrapalha um pouco. Vou colocar aqui dentro do corpinho. Encosta tudo aqui do lado. A costurinha lateral da cabeça com a costurinha lateral do corpo. Prendo com alfinete. Dos dois lados. Tem que encontrar a costura, tá bom? Agora eu irei costurar, mas na parte de trás, onde tá o cabelinho, eu vou deixar uma aberturinha de mais ou menos 3 dedos, tá bom? Que é por onde eu irei desvirar e colocar o enchimento. Vai ser através dessa pequena abertura que eu vou deixar na parte de trás. Aí você faz retrocesso no começo e no final e vem costurando aos pouquinhos. Costura um pouquinho, deixa a agulha dentro, levanta o calcador. Talvez nem precise levar o calcador, só se precisar organizar o tecido. Mas sempre deixa a agulha dentro. Aí você vai ajeitando. Ó, eu levantei o calcador, o tecido já sai de baixo. Melhor não levantar, costura um pouquinho. Aí vem, ó. Costura um pouquinho. Ajeita. E vem. Chegando no fim. Retrocesso. Ficou assim. E agora eu desviro. Agora eu irei colocar o enchimento por essa abertura. Eu vou encher os bracinhos, o corpinho, tá bom? Por todas as aberturas. Pronto, enchi, deixei bem durinho. Coloquei bastante enchimento no narizinho. Eu gosto de deixar bem durinho. E agora eu irei fechar essa parte de trás, com pontos invisíveis. Estou utilizando a linha com a mesma cor do cabelo. Pontinho invisível. Eu venho. Quando chega no final, eu volto um pouquinho para encerrar. Pronto, cheguei aqui, agora eu volto. O bracinho também irei usar pontinhos invisíveis.
Vamos aos bracinhos. Então, gente, pontinho invisível, coloco aqui, escondo o nozinho por dentro, empurro um pouco o enchimento para ele não me atrapalhar. Então, essa abertura aqui que eu falei, que eu deixei em cima, na parte de cima do braço, tá vendo? Mas eu acho que se ficar na parte de baixo do braço, fica melhor, fica mais bonito e até mais fácil de costurar. Então, no molde, eu vou deixar essa abertura na parte de baixo. Prontinho, ficou assim. Aqui no narizinho, para ele não ficar muito aberto na parte de baixo, eu vou dar um ponto, bem no pezinho, na raiz do nariz. Passo a linha, aí volto. Tem que ser da mesma cor. Aí vou pegar as duas pontinhas e vou amarrar. Faço 2 nozinhos e corto bem no pezinho do nozinho. Aperta. Pronto. Olha como ficou. Agora vamos prender as perninhas. Coloca assim, pra parte de trás, pro bumbumzinho dela. Encosta aqui na costura do corpo. Prende com o alfinete na parte, assim, mais para baixo, você coloca o alfinete para a perninha não ficar escorregando. Aí aqui você consegue, na aberturinha que desvirou a perna, eu entro e escondo o nó. Aí agora eu começo com alguns pontinhos invisíveis. Faço um nozinho aqui no começo, aí belisco o corpo, escorrego a agulha dentro do corpinho e venho para a perna. Aí da perna eu volto na mesma direção pro corpo, tá certo? Aí dentro do corpo é que eu escorrego. Volto na mesma direção pro corpo, escorrego dentro do corpo, venho pra perna. Volto na mesma direção, escorrego dentro do corpo e venho pra perna. Volto na mesma direção, escorrego dentro do corpo e venho pra perna. Faço esse movimento. Agora eu volto. Isso aqui tem que ficar bem firme, né? Vou fazer até do outro lado da perninha. E vou encerrar com um nozinho. Pronto, agora eu prendo a outra perninha, também com alfinete, e vou fazer a mesma coisa. Feito isso, agora vamos à saia. Cortei 70 por 16. Dobro assim, encostando nas laterais e passo uma costura. Retrocesso no começo e no final. A saia é o que tem de mais fácil aqui, gente. Passo uma costura e depois abanhamos. Depois que eu passei a costura lateral, eu vou desvirar e vou fazer a barra, o abanhado. Eu não abro a costura, eu tombo apenas para um lado.
Enrolo 2 vezes e começo costurando. Enrolo e venho costurando. Vou fazer isso em toda a volta. Agora vamos à cintura. A costura será do mesmo jeito. Tombo a costura lateral para o mesmo lado que eu fiz com o de baixo. Não abre a costura, tombo apenas para um lado. Começa costurando aqui. Enrola 2 vezes também. A diferença da cintura é que eu irei deixar uma pequena abertura, que é por onde eu irei entrar com o elástico. Então, eu fiz um pequeno retrocesso no comecinho aqui e vou costurando em toda a volta, enrolando da mesma forma que eu fiz com o abanhado. Aqui no final, eu deixo uma aberturinha. Vou mostrar para vocês. Tecido escuro é ruim, né? Olha aqui como ficou, essa pequena abertura. Tecido escuro é ruim para visualizar. Na barra, eu irei passar uma cianinha amarela. Se você não tiver a cianinha, pode ser uma fita amarela, um zigue-zague. E aqui eu vou pregando em toda a volta. Já estou encerrando. Gente, eu nem tinha a cianinha amarela. Essa daqui eu pintei com tinta de tecido. Pronto, costurei. Agora eu irei passar o elástico. Meço na cinturinha da boneca. Coloquei um grampo. E na aberturinha que eu coloquei, você nunca entre, tem a costura lateral, nunca entre de frente para ela, entre no sentido dela. Se ela tá deitada para o lado esquerdo, então você começa entrando com o elástico indo para o lado esquerdo. Nunca ao contrário, porque se você entrar ao contrário, a ponta do grampo vai ficar enganchando, emperrando no tecido. Pronto, aqui passei todo o elástico. Vou fazer um nó. Puxa para apertar bem o nó e corta o excesso. Agora empurro ele aqui para dentro. E é só vestir na bonequinha. Tá quase pronta, só falta o rosto. Para o rostinho, eu vou colocar a régua bem aqui acima do nariz. Da costura do meio para lá 2 centímetros e para cá 2 centímetros. É onde eu irei colocar os olhinhos. Aqui. Os olhinhos é bem simples. Vou usar tinta de tecido e a parte de trás de um pincel. Pincel, parte de trás. E eu encosto assim e aperto. Pronto, ficou a bolinha. Aqui do outro lado a mesma coisa. Para a boquinha, eu vou usar uma caneta micron. E abaixo do narizinho eu faço uma boquinha como se ela estivesse sorrindo. E traço pequenos cílios na parte de cima. Acima dos olhinhos de forma inclinada. Bem suave. Estou passando blush.
E vou apagar os riscos, já apaguei, né? Os riscos com caneta, com secador de cabelo. E assim a bonequinha ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado. O molde ficará na descrição do vídeo. Tchau, tchau!